Olá, boa noite. Bem, a gente está fazendo alguns vídeos sobre questão de cultura pop, literatura word e horror. Como é que eles se relacionam na produção de horror contemporânea, principalmente ali pós anos 50. E em vários debates que a gente lê, de artigos, etc., a gente tem elementos que são muito importantes. Relação intermediática. O que é isso? É uma relação entre vários tipos de base de criação diferentes para construir um tipo de cultura, de produção cultural. Como, por exemplo, a literatura word, que é baseada em estilo de literatura que foi constituído em produções literárias publicadas em revistas como a Weird Tales, que é uma revista que surgiu nos anos 20 e 30 e foi publicando autores como Robert Bloch, o H.P. Lovecraft, Robert E. Howard, que é o criador do Conan, e foram produzindo um estilo de produção cultural, de produção literária, um estilo de abordagem sobre a fantasia, desde o que é conhecido como Sword and Sorcery, que é o Conan e outros tipos de história, Conan e Crew, e outras histórias que fazem uma abordagem que utiliza muita magia, feitiçaria, bárbaros lutando, espada, etc., que é diferente de capa-espada, que é outra coisa. O horror cósmico do Lovecraft, que cria uma mitologia de monstros ancestrais e criaturas ancestrais pré-humanas que influenciam o universo, etc. Robert Bloch está entre os dois mundos, criou tudo isso também, criou histórias policiais. Vários autores publicaram nesse tipo de revista, que aí você vai sobre a fantasia. Você tem já os citados, né? O Lovecraft, o Robert E. Howard, o Robert Bloch, e o Ray Bradbury publicou, o Arthur C. Clarke, de 2001, publicou, o Richard Matheson chegou a publicar nessas revistas, ou seja, vários autores criaram uma escola literária que bebeu em um tipo de produção ficcional, de fantástico, sobre o fantástico, seja de horror, ficção científica ou de outros gêneros de fantasia. Então, o que faz esse tipo de literatura ser intermídias? Esses autores, eles foram, em algum momento, ou influentes indiretamente ou diretamente influentes na produção cultural em torno da fantasia em outras mídias. Um exemplo, Ray Bradbury e Richard Matheson, por exemplo, foram roteiristas de Além da Imaginação, tá? O Robert Bloch foi consultor da produtora Amicus, que é uma produtora de cinema fantástico especializada em horror, principalmente, muito em antologias, durante a década de 60 e 70. Era uma concorrente da Hammer, que era a grande produtora de filmes de horror da época, junto com a Amicus e a American International Pictures. A American International Pictures também contratou, por vezes, Richard Matheson, o Ray Bradbury, para criar roteiros a partir de outras obras. O Ray Bradbury foi consultor da EC Comics, que era a maior editora de quadrinhos, que é responsável por publicar títulos de quadrinhos de horror que foram uma febre nos anos 50, que deram origem aos Tales from the Crypt, Eerie, entre outros títulos, que deram origem a uma cultura que até foi homenageada no cinema pelo George Romero e com o roteiro e a ajuda do Stephen King em Creepshow na década de 80. Ou seja, a cultura word, ela se relaciona com toda a produção midiática da cultura pop, principalmente de horror e fantasia, da década de 50 e 60, e influenciou roteiristas e diretores posteriormente. Influenciou novas produções da cultura própria posteriormente. Quando a gente fala dessas ligações, inclusive tem vários textos na Transversal do Tempo, recentes sobre isso, a gente está pensando em como essa cultura de literatura do década de 20 e 30 influenciou toda a produção midiática e da cultura pop futura. E aí isso cria uma linha de ligação entre várias formas de produção cultural para manter uma linguagem específica dos Estados Unidos do século XX, que influencia até hoje. Então, é importante, nessa brincadeira, nessa reflexão, nesse debate, a gente lembrar
o quanto isso foi importante para o mundo, porque a cultura estadunidense se consolidou na construção desse tipo de linguagem. A gente não vai... Tem coisa boa de qualidade e tem coisa de má qualidade nessa brincadeira. Não necessariamente nos autores que eu citei, mas no que resulta disso aí. Mas a década de 80 dos Estados Unidos foi e ainda é a sede das maiores forças da indústria cultural, influente até hoje. Mesmo que ele receba influência de outros lugares também, ele é o principal local de produção cultural que influencia toda a produção cultural recente. Se a gente vai... Recente, historicamente, é nos últimos 100 anos, 150 anos. Mas principalmente nos últimos 100 anos. Então, se a gente for pegar que essa literatura world surge na década de 20, influencia até quase que toda a produção cultural da década de 50 a 80, e segue influente até hoje, através de releituras e novas formas de produção cultural, a gente não vai falar dessa produção literária que vai fazer 100 anos agora como algo que não seja influente para o mundo todo. Então, quando a gente vê o Rodrigo Aragão fazer o Mangue Negro, ou a Mata Negra, e sua série de filmes de horror, ou o Dia do Chupacabra, sua série de filmes de horror com grandes elementos da cultura brasileira, mas tem ali também uma influência literária e de quadrinhos que bebem na fonte da literatura world da década de 20. Então, essa interinfluência explica a longevidade do estilo, a longevidade de uma forma de horror que não era presente no século XIX, que não era a principal influência da própria cinematografia do horror antes da década de 50. Certo? A gente vai pegar a filmografia de horror, ou era o dos monstros da Universal, por exemplo, na década de 30, o horror psicológico da cinematografia alemã, ou o horror realista que foi criado em vários momentos, como nos filmes Body Snatchers, que é com Boris Karloff, na década de 40, que fala sobre os assassinos que matavam para vender os corpos para as faculdades de medicina na Escócia do século XIX. Era um outro estilo de horror. Era um estilo de horror de fantasia muito mais realista em vários sentidos, ou era realista demais, dos horrores do dia a dia, ou partiam para influência do onírico. O onírico do terror psicológico colocado de forma onírica, como no Gabinete do Dr. Caligari, ou no onírico que influenciava, que era literalmente buscava o não realismo, como no próprio Nosferatu, e depois no Drácula e Frankenstein, de 31, no Nosferatu de 22. Então, esse horror antes da influência world é um outro horror, em que a fantasia era muito mais evidente e tinha muito pouca influência no cotidiano do maior consumidor da indústria cultural, que é a classe trabalhadora. Então, essa reflexão a respeito do que é ou do que deixa de ser a influência da literatura world é importante para a gente perceber que toda a nossa produção cultural recente, incluindo os quadrinhos da Marvel e dos filmes da DC e filmes da Marvel, Drácula, ou os heróis de Stranger Things, que é uma série de sucesso, né, da Netflix, tudo isso bebe na Weird Tales. Bebe a retomada de Além da Imaginação a cada década, digamos assim, na TV estadunidense, também é um fruto de uma permanência de um público ávido por elementos que foram construídos na década de 20 e 30 pela literatura world. A gente lê Stephen King, a gente lê Joe Hill, a gente lê o Peter Straub, a gente está lendo e vendo o filme o Steven Spielberg ou George Lucas, ou revendo o John Carpenter. A gente está vendo gente que foi influenciado pela literatura world, pelos quadrinhos da EC Comics e pela filmografia baseada na literatura world. Então, assim, é uma perspectiva muito importante para a gente trabalhar sobre como se permanecem elementos na cultura pop de uma longa duração, dentro da perspectiva do século,
longa duração da influência literária estadunidense no início do século XX, mas também como ainda permanecem como documentos de que, mesmo com transformações, existem elementos de medo social representados na nova literatura, na nova produção televisiva e cinematográfica, que se ligam a medos sociais anteriores da sociedade estadunidense. Ou seja, os medos sociais de 1920 permanecem no longo prazo da cultura estadunidense. É possível ler de uma forma muito similar os medos sociais dos anos 10, dos anos 20 do século XXI com os anos 20 do século XX. É possível entender uma ligação entre esses medos sociais, que eles se traduzem de forma muito similar, mesmo que com outras técnicas, com outras formas de abordagem de representação. Era sobre isso essa reflexão, sobre a relação da literatura world de forma intermediática com toda a produção da cultura pop. Eu gostaria que vocês assinassem o canal e tocassem o sininho para receber notificações. E a gente vai ter vídeos sempre buscando semanais sobre conteúdo da cultura pop, sobre história, fantasia e horror. É isso, muito obrigado. Não esqueça de apertar o sininho e assinar o canal.